Olá, sejam bem-vindos a mais esse módulo do curso de Inteligência Artificial Aplicada. Meu nome é Vanderlei e nesse módulo nós vamos discutir um pouco sobre redes neurais artificiais. E com relação à dancinha, assista o vídeo até o final que eu te falo um pouco mais sobre ela. Eu sou engenheiro eletricista pela Universidade Estadual de Londrina desde 2002, tenho mestrado em telecomunicações pela USP e também especialização no sistema elétrico de potência, em proteção do sistema elétrico de potência pela Federal de Itajubá. E nesse momento eu estou fazendo doutorado na Federal do Paraná. Meu LinkedIn está aí no vídeo, fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn. Nesse curso de redes neurais artificiais, as aulas estão divididas em 3 partes. A primeira parte, que corresponde a uma semana, é uma introdução sobre o assunto, de uma maneira um pouco mais leve, sem entrar muito no detalhe da matemática, das redes neurais. Depois, o segundo módulo, a gente fala sobre a modelagem, as equações que formam a rede, enfim, como que é o algoritmo de aprendizado, então um pouco mais de matemática. E no terceiro módulo, um pouco sobre laboratório, vocês vão fazer um pequeno projeto com redes neurais no MATLAB. Então, até o final desse curso, eu espero que você tenha um pouco de noção dos principais termos técnicos de redes neurais, né? O que é aprendizado, o que é overfitting, o que é camada oculta, quais são as camadas das redes neurais, enfim, os termos técnicos mais utilizados. E também entender um pouco da modelagem matemática das redes neurais. Não precisa entender a fundo como é um algoritmo de aprendizado, mas você tem que ter uma boa noção de como eles funcionam. Algoritmo de retropropagação do erro, enfim. E também que vocês saibam projetar uma rede neural simples utilizando o MATLAB. Bom, nesse momento, onde nós estamos na inteligência artificial, nessa disciplina de inteligência artificial, né? Nós estamos falando de machine learning. O que é machine learning? Quando você faz um algoritmo no computador para que esse algoritmo aprenda com a experiência, então isso é considerado machine learning. E é um termo bastante amplo, com várias técnicas utilizadas. Entre elas estão o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. O aprendizado supervisionado é quando você, ao treinar o seu algoritmo de aprendizado, você fornece para ele um alvo. Então, fazendo um paralelo com a nossa vida no dia a dia, o que seria um aprendizado supervisionado? Uma criança, quando desde pequena começa a ver animais, por exemplo, cachorros e gatos, enfim, e os pais vão ensinando para ela o que é um cachorro, o que é um gato. Só que, de acordo com o aprendizado dessa criança, no futuro ela vai conseguir identificar um cachorro, mesmo que for de uma raça que ela nunca tenha visto antes. Porque houve um aprendizado da parte dela e ela sabe identificar as diferenças, por exemplo, entre cachorro e gato, porque alguém falou para ela que um era cachorro e o outro era gato. Isso é um aprendizado supervisionado. Um aprendizado não supervisionado é quando você não tem esse alvo. Então, o seu algoritmo de computador não tem um alvo, mas ainda assim ele vai aprender alguma coisa com a experiência. Por exemplo, em hospitais de grande porte, você chega a ter aí de até 1.200 prescrições por dia. Então, essas prescrições, o médico faz lá a prescrição para o paciente, enquanto atendendo o paciente ou depois, e essas prescrições ele faz diretamente no sistema, esse sistema e depois envia essas prescrições para a área de farmácia, e a área de farmácia, teoricamente, tem que conferir se aquela prescrição está correta ou não, e depois enviar os medicamentos para serem aplicados. Acontece que 1.200 prescrições é muita coisa para conferir se está certo ou se está errado. Então, o que acontece na prática
é que o setor de farmácia de um hospital, por exemplo, ele procura priorizar as prescrições dos pacientes que estão em UTI, né, ou dos medicamentos que podem causar mais danos se administrados de maneira incorreta, e porque eles não conseguem, não é humanamente possível você conferir 1.200 prescrições. Então, um algoritmo de aprendizado não supervisionado pode resolver esse problema, ou pelo menos pode amenizar bastante. Por quê? Porque dado uma base de dados de prescrições médicas, ele pode procurar por padrões nessa base de dados e identificar depois se uma prescrição está ou não fora desse padrão. Por exemplo, ao prescrever um medicamento como, por exemplo, a Novalgina, o médico faz essa prescrição, cadastra no sistema e o sistema poderia avisá-lo de que, olha, essa prescrição ela está um pouco fora do padrão. O médico pode então decidir se ele mantém aquela prescrição, porque pode ser proposital da parte dele prescrever daquela forma, ou então ele pode identificar que acabou cometendo um engano. Por exemplo, em vez de prescrever 1 grama do remédio, ele prescreveu 1 miligrama, né? Que é um erro que pode acontecer, então na hora ele já corrige e já manda a prescrição para a farmácia. Bom, por que há esse aprendizado? Porque o hospital pode ter uma base de dados com milhares de prescrições desse mesmo medicamento que foram feitas por dezenas ou centenas de médicos. Então, ao obter esse padrão de prescrição, na verdade ele está pegando a experiência de todos esses médicos e passando para o algoritmo. E depois, quando um profissional médico for se deparar com uma situação como essa, de um aviso desse de que a prescrição pode estar um pouco fora de padrão, na verdade é como se todos esses médicos estivessem falando para ele, olha, o que você está prescrevendo agora está fora do padrão de que todos nós estamos utilizando aqui no hospital. Então, cabe a você decidir se você mantém a prescrição ou não. Então, isso dá um pouco também de confiança para o médico, de não se incomodar, por exemplo, de que um sistema está apontando que ele pode ou não estar prescrevendo algo fora da faixa. Por quê? Porque aquilo vem da experiência dos seus próprios colegas médicos. Então, isso seria... Então, notem que não foi preciso fornecer para o algoritmo um alvo, porque ele identificou naquele conjunto de dados que aquela prescrição estava fora da faixa, mas quando ele aprendeu o que era a faixa, entre aspas, não foi preciso dar um alvo para ele, né? Então, você pode estar falando, mas um profissional poderia limitar a dose do medicamento dada a faixa normalmente que é o correto prescrever. Mas quem faria isso, né? Quem faria isso para todas essas centenas ou milhares de medicamentos? E, enfim, seriam talvez até menos confiável do que o algoritmo pegar isso da própria experiência dos médicos. E além disso, você teria que ficar atualizando essa base de dados a todo momento para fazer algo desse tipo, e também não poderia cometer nenhum erro. Além disso, você ainda poderia limitar a faixa do médico, sendo que ele pode querer sair propositalmente dessa faixa na prescrição. Então, pode ser feito por uma única pessoa? Pode, mas também pode ser feito pelo computador aprendendo de uma base de dados, que parece ser muito mais prático e não precisa alocar uma pessoa para ficar o tempo todo olhando para aquilo e corrigindo, né? E o aprendizado por reforço, olhando para o nosso mundo, né, também é mais ou menos assim. Imagina que você foi largado numa ilha e você nunca teve contato com frutas, né? E aí você precisa sobreviver, você vai ter que começar a comer frutas que lá estão. E aí você come uma fruta verde, por exemplo, e tem aquele gosto de amargo, enfim, gosto que não é tão bom. Come outra fruta verde, vê que também não é tão bom. Aí você come uma fruta que não está verde, que está amarela, ou no nosso caso está madura, né? Você percebe que essa fruta é boa. Então, não é um aprendizado supervisionado, porque você vai aprender qual é a fruta boa e qual não é pela tentativa e erro, mas você recebe um sinal de reforço para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Então, baseado nesse sinal de reforço, que é o Reinforcement Learning, você decide se aquilo é bom ou ruim para você. Então, houve um aprendizado não supervisionado, mas com um sinal de reforço. Essa ideia a gente leva também para os algoritmos de computador. Tá? E dentro, então, do aprendizado no Machine Learning estão as redes neurais artificiais.
A rede neural artificial ela pode ser com aprendizado supervisionado e pode ser com aprendizado não supervisionado. E ainda nesse contexto todo tem o Deep Learning. O Deep Learning tem esse nome porque aprendizado profundo, porque basicamente você coloca muitas redes neurais encadeadas. Então por isso chama Deep Learning. Mas é mais do que isso, porque não é só projetar uma rede, encadear com outra. Você vai fazer isso utilizando uma técnica, porque senão seria uma única rede neural com muitas camadas, e isso não é verdade. Então tem uma técnica para isso, é utilizado muito em streams de vídeo, Deep Learning, mas você precisa de uma base de dados muito grande também para trabalhar com Deep Learning, e também vai muito processamento de computador. Então, antes de dar qualquer definição para vocês do que é rede neural, enfim, qualquer definição formal, eu vou apresentar para vocês 5 casos práticos onde se usa a rede neural, para depois então a gente tocar nesse assunto. O primeiro caso é a questão do gato e do cachorro, né? Então, para um ser humano que tem uma rede neural natural, é tranquilo identificar o que é um gato e o que é um cachorro, mesmo para uma raça de gato ou cachorro que você nunca viu na vida, né? Porque nós temos, além do sentido da visão, tem o sentido da audição, então latiu, né? Não é gato, enfim, tem o tato, pelagem diferente, enfim. Mas mesmo se fosse só pela visão, ainda assim nós conseguiríamos identificar facilmente o que é um gato ou um cachorro. Agora, imagine construir um algoritmo de computador para fazer essa classificação. Classificar simplesmente se é gato ou se é cachorro. É um tanto quanto difícil, né? Então, esse é um caso onde você pode usar rede neural. Então, por quê? Porque se você tem uma base de dados de imagem, por exemplo, que é classificar essas imagens, se elas são imagens de gato ou de cachorro, basta que você treine a sua rede neural para isso e aí depois utilize a sua rede neural para identificar outras imagens que não participaram do treinamento, ou outras imagens que vieram depois na operação da rede neural. Ela vai conseguir identificar, muitas vezes essa identificação chega muito próximo ou até melhor do que a identificação do próprio ser humano. Então, um caso típico aí para a rede neural. Outro caso típico para a rede neural é reconhecimento de padrão. Então, veja nessa imagem que você tem dígitos de 0 até 9 escritos manualmente. Então, existe uma variação grande entre a escrita de uma pessoa para outra. Vocês podem ver, por exemplo, ali que na linha do número 7, existe uma variação bastante significativa no que é o dígito 7 para uma pessoa e o que é para outra. E esses números que estão aí na tela que vocês estão vendo nesse vídeo, eles foram escritos por pessoas ao redor do mundo numa base de dados real, que chama ali a MNST Database. Então, são números reais. Então, para uma rede neural identificar esses números, também é possível, também é um caso clássico de uso de rede neural. E muitas vezes, como eu falei, nesse caso também, muitas vezes ela é até melhor na identificação do que o próprio ser humano olhando para isso e identificando. Ok? Então, nesse caso, eu circulei ali o número 2 e a rede neural, nesse caso, teria 10 saídas e ela teria que ativar uma dessas saídas de acordo com a imagem que está na entrada para ela identificar. Então, como no caso específico aí seria a imagem do número 2, né, ela ativaria a saída correspondente ao número 2. Mais um caso típico, né, para redes neurais. Esse é um artigo que eu peguei da revista Forbes, não é o artigo, mas é a figura que vem ali logo no início do artigo, de reconhecimento de padrão por redes neurais também. Nesse caso específico, seria utilizando Deep Learning. Então veja que o objetivo do algoritmo, pelo que a gente pode ver na imagem, é identificar os veículos numa pista, numa via, uma via de grande movimento, né? E então ele tem que identificar esses veículos, eles estão em movimento, e o algoritmo tem que ainda assim identificar esses veículos. Poderia, por exemplo, querer contar o número de veículos que está passando por ali naquele instante, né? Perceba que o algoritmo consegue identificar ali até veículos que estão bem próximos,
e circula ali, né? Faz uma parte visual aí dizendo que identificou aquele veículo, né? E esse é um caso bem típico de Deep Learning, aplicação de Deep Learning. Então são redes neurais que são encadeadas, cada uma com uma tarefa específica dentro do processo para fazer com que essa identificação seja possível. Um quarto caso de uso bem típico de rede neural é ajuste de funções. Então imagina que você está fazendo uma pesquisa, foi fazer medidas de campo, obteve aí centenas de medidas de campo, como está nesse gráfico aí mostrando na tela, e você quer construir um modelo a partir disso, né? Claramente não pode ser um modelo linear, não posso fazer aí uma regressão linear, teria que ser, se fosse fazer com uma parte analítica, teria que ser uma regressão polinomial, com polinômio até de ordem elevada. Então, mas isso é um caso também que a rede neural pode resolver. Então, function fitting é um caso típico também de rede neural. Então, utilizando uma rede neural, eu poderia obter essa curva que está em azul, e essa curva então passaria a ser o modelo dos dados que eu colhi em campo. Okay? Esse é um caso também bem tranquilo para a rede neural resolver. E é importante aqui dizer que, apesar da rede neural obter essa curva que está em azul, ela não obtém o polinômio dessa curva, ela é uma parte numérica, ela trabalha de forma numérica e não de forma analítica. Então, na verdade, são centenas, milhares de coeficientes que tem lá que vão gerar essa curva que está em azul aí. Um quinto caso, então, que também fala sobre ajuste de funções, é a parte de predição de carga. Então, nessa tela vocês podem ver um gráfico que tem aí cinco curvas de carga. São curvas reais que aconteceram durante o ano de 2019 numa concessionária aqui do Brasil, e que está indicando aí o consumo nas várias regiões do estado. São milhões de consumidores que estão representados por essa curva. Então notem que essas curvas elas têm um comportamento bastante semelhante. Veja, por exemplo, o caso do norte e noroeste. Eles têm uma curva muito parecida, só com uma diferença ali de V0, né? Só uma diferença de ajuste ali. Então, na verdade, então, o consumidor está nos dizendo quais são os hábitos dele nessas curvas. E a predição de carga para a curva de carga, ela acontece todos os dias no Brasil, porque ela é necessária para a operação do sistema elétrico de potência. Então, o que influencia nessas curvas? O que influencia o valor dessa curva de carga num instante de tempo? A temperatura do momento influencia, o hábito do consumidor influencia, a umidade relativa do ar influencia, se está chovendo ou não está chovendo influencia, o dia da semana influencia, a época do ano, o mês também influencia, né? E o tipo de consumidor específico também influencia, se é comercial, industrial, residencial, se é misto, enfim. Nesse caso aí, como são muitos consumidores, a gente não classificaria dessa forma, mas também é uma variável. Então note que eu falei aí 6 ou 7 variáveis que influenciam, além de outras que também podem influenciar. Então imagine você o trabalho que seria encontrar uma função que, dadas essas 7 ou 10 variáveis, você pudesse chegar no valor da curva de carga para aquele instante, no valor de previsão de curva de carga, né? Existe correlação entre essas variáveis, então não seria uma função linear, então, enfim, seria um prêmio Nobel se você conseguisse aí uma equação como essa, né? O prêmio Nobel é uma brincadeira, porque não tem prêmio Nobel para isso, mas enfim, é muito difícil, né? Seria assunto aí para uma tese de doutorado com só uma única equação para chegar a uma predição de curva de carga como essa. E é claro, não é preciso fazer isso, né? Porque os métodos que são utilizados hoje em dia são métodos numéricos. E a rede neural se ajusta muito bem para isso, porque apesar de ser 7, 10 variáveis que influenciam nessa curva de carga, a rede neural trabalha muito bem com isso, porque ela não precisa saber a relação analítica entre essas variáveis, a correlação entre elas, né? Ela trabalha de forma numérica e consegue apresentar um bom resultado para previsão de curva de carga.
com relação à dancinha, é um projeto que é chamado aí de GrooveNet Project. Eu coloquei para vocês ali embaixo os créditos, se vocês quiserem acessar e ler mais sobre o crédito, está aí embaixo. Então, o que é isso aí? É um pessoal que fez uma rede neural aprender os movimentos de dança, né? E que eu coloquei no título ali, Multimodal Machine Learning. Por que multimodal? Porque modal, nesse caso, seria imagem seria um modal, áudio seria outro modal, texto seria outro modal. Então pensem no seguinte: se uma pessoa está falando e você está olhando para o áudio, ele tem uma informação. Se você está olhando para o movimento dos lábios da pessoa, tem outra informação. Só que essas duas informações elas estão correlacionadas. O movimento dos lábios da pessoa está intimamente correlacionado com o som do áudio que ela está produzindo. Então, só que um é uma imagem, o outro é áudio, são dois modais diferentes. Então, se você colocar uma rede neural para aprender, né, com o áudio e com o movimento dos lábios, seria uma machine learning multimodal, como é o caso aqui. Eles estão colocando movimentos de dança, né, para a rede neural aprender junto com a música. Então eles estão correlacionando os movimentos da dança com a música. Então aí, como você pode ver no diagrama à esquerda, eles têm uma base de dados que são pares: dança, música. E aí para a música eles extraem os descritores da música, que é como se fosse parametrizar essa música, tirar da música os parâmetros principais para entregar para a rede neural não a música, mas os parâmetros dela. E do outro lado tem a captura dos movimentos de dança, que também não entregar a imagem diretamente para a rede neural. A captura do movimento de dança pode ser pela imagem que a pessoa está dançando, ou pode ser por sensores que ela tenha no corpo para indicar os movimentos de dança dela. Enfim, passando isso para a rede neural começa a aprender quais são os movimentos da dança com relação à música que está ali na entrada dela também. Isso é um aprendizado não supervisionado, que é chamado de multimodal. Uma vez que a rede neural aprendeu esses movimentos, você pode expor essa rede neural a uma música que ela não conhece, que ela não entrou em contato ainda. E aí ela vai produzir uma dança de acordo com aquilo que ela aprendeu, que é aquela dança que vocês viram no início do vídeo. Então, aquele boneco está ali dançando, né, com uma música, e quem está fazendo os movimentos, quem está produzindo os movimentos é a rede neural. Claro, está produzindo os movimentos porque ela aprendeu a partir dos movimentos de um ser humano, então parece bem natural. Mas mesmo assim ela está reagindo a uma música que ela não tinha entrado em contato ainda e produzindo aquela dança, que é uma coisa bem interessante, né? Então, nesse curso, nesse vídeo, vocês viram uma visão geral sobre redes neurais, algumas noções de machine learning, aprendizado supervisionado, não supervisionado. Falei sobre vários casos práticos de redes neurais, no intuito de dar uma motivação para vocês na sequência do curso. E esse código, esse QR Code que está aí, é o QR Code lá do projeto da dancinha. Se você aproximar o celular para ler, você vai ser direcionado para o site e pode ver, inclusive, o vídeo inteiro da dança que está lá. Na próxima aula, nós vamos continuar com essa introdução às redes neurais. Muito obrigado, até lá.